Tá gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2025. Autociência passo a passo. Estamos aqui para mais um passo do nosso ciclo de estudos anual de aprendizagem prática da autociência. Vamos hoje dar o passo do livro Altura, Largura e Absurdidade, que é um trocadilho, né, com altura, largura e profundidade. Vocês que leram o livro, então, ciente do conteúdo, entende por quê. Muito bem. Esse livro é o último livro da fase da iluminação. A fase existencial continua. A gente começou o ciclo de estudos pela introdução, onde foi explicado lá sobre os tipos de aluno, aluno vivo, aluno morto. Aí depois foi explicado sobre ciência do óbvio, né, que explica o que é praticar autociência. E depois começamos na fase existencial. Quando chegou na fase existencial, a gente deu início à fase da iluminação. A fase existencial tem a parte da iluminação, que termina hoje. Tem a parte do Criador, que começa amanhã, ou assim que terminar essa. E tem a parte da criação, que é depois que a gente estudar sobre o Criador. O Criador é bem curtinho, e a gente já logo entra na fase da criação. A fase da iluminação tem o propósito principal de ajudar você, aluno, a despertar existencialmente, entender que você é um ser. E que você é um ser brincando na experiência humana. Então, você é um ser humano. E não um humano ser. E não só humano. Você é um ser humano. E não só humano. Desinverter, né? Para isso, para você despertar para o ser, teve aí livros e exercícios. E muito dos livros esteve aí buscando te mostrar o equívoco do materialismo, porque o que atrapalha você a despertar para o ser que você é a mentalidade materialista. Então, eu precisava desmascarar a mentalidade materialista, deixar evidente, né, a mentalidade materialista, para que você pudesse despertar para o ser que você é. Os livros e as aulas aqui proporcionaram apontamentos nesse sentido e te deram a oportunidade de fazer isso. Claro que tudo que eu e a oficina podemos fazer é colaborar. Quem tem que se determinar e executar o despertar existencial é você, né? Então, aí dependendo do seu empenho, do tanto que você se empenhou, do tanto que você praticou a autociência, a autoobservação existencial, aconteceu ou não para você. Espero que tenha acontecido, porque só vai te ajudar, não vai te prejudicar em nada. Mas se não aconteceu, se você se empenhou e não aconteceu, continue se empenhando, uma hora acontece. Se você não se empenhou, provavelmente não aconteceu. E provavelmente você não tem interesse, então tudo bem, o que eu posso fazer? Cada um quando chega no self-service, no restaurante, tem um buffet lá, né?
Cada um escolhe o que lhe agrada, o que lhe apetece, o que deseja consumir. Se você não quer consumir a iluminação, o despertar existencial, você está no seu direito, não há problema algum. Normal. Como a gente fala no popular, vida que segue. Mas o objetivo principal da fase da iluminação é te ajudar a despertar a consciência existencial, ou seja, atingir a iluminação, que é super simples. Bastava aquele exercício lá do sei que sei e pronto. Já desperta, já fica consciente. Mas ainda tem um acréscimo, né? Porque uma vez que você desperta, que você entende que você é o observador da realidade que você está observando, você é a consciência, o ser é um dos aspectos do ser que você é a consciência. Ainda tem a realidade que você está observando. E aí, por que essa realidade é assim, né? Por que tem essa realidade? Por que ela é assim? E aí, na fase da iluminação, também tem esse propósito, para você entender que tem uma interface ali criando a realidade. Que é como se fosse um óculos de realidade virtual, que nem está nesse livro. A realidade é azul porque a interface faz ela azul. Ela é colorida, né? A interface faz ela ser colorida. Tem altura, largura e profundidade, porque a interface faz ela ter altura, largura e profundidade. Então, essa é uma segunda explicação que a fase da iluminação oferece também. Além de você despertar para o ser que você desperta também para o fato de que você é um ser que está usando uma interface humana para brincar de ser humano. Para você ter uma experiência e entender a importância da interface, eu vou fazer um exercício aqui com você, análogo. Eu sugiro que você faça aí, não apenas imagine fazer, faça mesmo. Que aí você vai ter a memória de você fazendo e vai te ajudar quando você precisar dessa memória. Se você está assistindo essa aula no seu computador, desliga o monitor do computador. Você vai continuar me ouvindo, não tem problema, você só não vai me ver. Então você desliga aí o monitor do seu computador. Se você está me ouvindo aí no seu celular, clica aí do lado do celular de modo que a tela vai apagar. Talvez você, não sei se você vai continuar me ouvindo se a tela apagar. Mas faz isso. Depois você faz ligar de novo. E se você não ouviu o que eu falei, eu repito a hora que você ligar de novo. Conta aí uns 5 minutos. Menos. Uns 3 minutos. Muito bem, então, quem tiver a fim de fazer o exercício é agora. 1, 2, 3, já. Pronto. Seu celular está desligado ou seu monitor está desligado. Agora, com o monitor desligado, eu quero que você acesse a internet. Desligado. Você acessa a internet. Eu quero que você entre no YouTube e procure a música What a Wonderful World, do Louis Armstrong. E aí você vai lá, copia o link e posta o link ali na lousa. Então, eu vou falar de novo. Com o monitor desligado do celular ou do computador, entra no YouTube, vai lá, digita What a Wonderful World, encontra a música, copia o link, vai no grupo do Eureka 25, entra na lousa, cola o link e envia ali na lousa o link para mim da música What a Wonderful World
com Louis Armstrong. Novamente, com o monitor desligado. Vai lá no YouTube, procura a música What a Wonderful World, copia o link, vai no grupo da Lousa, cola o link e envia. Eu estou esperando vocês enviarem. Eu vou ficar esperando até 2026. Até 2026 eu vou ficar esperando. 2027, 2028, 2029, 2030, o mundo vai acabar e eu estou esperando vocês postarem. Pronto, pode ligar o monitor de volta que eu já fiz a minha graça aqui. Você está no celular, pode ligar de novo. Se você está no computador, pode ligar de novo. Ó. Você fez tudo isso aí com o monitor desligado, né, Ayla? Sei com C cedilha. Vou escrever aqui, ó. Sei com C cedilha. Então, por que vocês não conseguiram fazer? Porque o monitor do seu computador é o que a gente chama de output. É o output gráfico do seu computador. A caixinha de som é um output sonoro. O monitor é um output gráfico para você poder navegar na internet. Você, enquanto ser, você está conectado a todos os seres do universo. Assim como quando você desligou a tela do seu monitor, você continuou conectado na internet. Você não está desconectado. Então, você, enquanto ser, você está sempre em interação com todos os outros seres do universo. Isso nunca para de acontecer. Você está sempre interagindo com todos os seres do universo. Igual agora que você estava conectado na internet. Você não deixou de estar conectado porque você não estava vendo na tela do seu monitor. Mas na hora que desliga, você fica inapto, incapaz de navegar na internet. Você não consegue, fica impossível. Até para fazer coisas simples, como ir lá, pegar um link e colar, você não consegue. Como que você vai fazer isso se você não tiver um output, a imagem transformada na tela do seu computador? Você está recebendo, está conectado na internet, você poderia estar recebendo os impulsos do YouTube aí. Mas como que você ia ver? Como que você ia ver sem a tela funcionando? Então, a interface humana é isso. Se você é um ser, mas se você não tem uma interface para interagir com os outros seres, você não consegue interagir com os outros seres. Falta recurso para você interagir. Então, para você interagir nesse momento, você está brincando de ser humano. Então, para você interagir com o universo, você está usando a interface humana, o que possibilita você interagir de uma forma humana com os outros seres do universo. Todos os outros seres do universo. Os que você imagina que acredita, os que você sabe que. Os que você interage, os que você nem imagina que você está interagindo, mas está. Está usando a interface humana. Desligar o monitor é como se você não tivesse interface. Aí você não consegue interagir com os outros seres. Então, você está usando a interface humana para interagir com todos os seres do universo e principalmente com os outros seres humanos. E por isso que é tão fácil se comunicar com os outros seres humanos. Porque vocês estão usando a mesma interface, então tem uma plataforma comum, uma plataforma de comunicação. É comum, comunicação. E aí você consegue se comunicar de forma humana com os outros seres humanos. Essa que é a maravilha da interface, ela possibilita a comunicação.
entre os usuários. Então, você é um usuário da interface humana e você está interagindo com todos os seres através da interface humana, mas principalmente com os seres que estão usando a mesma interface que você, a interface humana. Sem interface seria impossível. Você não ia conseguir interagir com os outros seres, você não ia conseguir fazer nada. Para você ir no YouTube, você precisava clicar, né? Você não ia conseguir nem clicar. Você não ia conseguir escolher, olhar, ver, não é esse vídeo, não é esse, é esse. Não é? A mesma coisa para você viver sua experiência humana. Sem a interface humana, sua experiência seria absolutamente vazia. Não teria nada, teria forma, não teria o que você chama de 5 sentidos. Ela seria absolutamente, seria um branco total, radiante. É a interface que transforma esse branco total, esse mar de input, em cor, forma, quadrado, triângulo, duro, mole, doce, amargo, azedo, cheiroso, mal cheiroso, tudo isso aí que você tem. É a interface humana que está fazendo isso. Então, por que que a sua realidade é assim, com essas formas? Exatamente essas. Porque tem uma interface. Que está possibilitando você brincar de experiência humana. Simples, não tem segredo. Vocês acabaram de ver o problema que é não ter uma interface quando você desliga o monitor. É um problemaço, você não consegue interagir com nada. Você existe, mas e aí? Você não consegue interagir, porque você precisa de uma interface para interagir com os outros seres. Os outros seres estão usando, os que são seres humanos, estão usando a mesma interface que você. E os que não são, não estão brincando de outra coisa, estão usando outra interface que você não tem nem ideia como é que é. Você não faz a menor ideia. Eles estão lá. Né? E eles, por outros, pela vez deles, eles não têm a menor ideia de como é a interface humana. Eles estão na interface que eles estão usando lá. Tem aquela música, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um na sua interface, 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 cada um está na sua interface, cada um está jogando o seu jogo, igual um videogame, né? Cada um está num jogo de videogame. Quem está num jogo de videogame não sabe o que está acontecendo no outro, não tem ideia de como que o outro funciona. E você não precisa saber de nenhuma outra interface, porque você está usando a interface humana. Então é dessa que você tem que entender. É nessa que você tem que desenvolver a maestria. Como que ela funciona, como é que eu uso bem essa interface. Essas são as maestrias para você viver bem. Entender bem que interface é essa, como é que ela funciona e como é que você usa bem ela. Tudo o resto é irrelevante. Para você não adianta de nada. Você não está usando outra interface, você está usando essa. E você vai usar essa até o dia que você parar de usar, que a gente chama de morreu. Né? E quando você estiver usando, você está usando. Então, para que você precisa saber de alguma outra que você não vai usar? Quando eu era, quando eu era professor de inglês, eu não gostava muito da aula de inglês porque as pessoas mal falam português, querem aprender inglês, né? E aí eu não gostava por conta disso, né? Eu falava, você tem que aprende primeiro a falar sua língua. Por que você quer falar uma língua que você nem usa? Tinha muito aluno que ia fazer aula de inglês, não usava em lugar nenhum, não usava nem para trabalhar, nem para. Naquela época a internet estava começando, né? Então era muito difícil você ter oportunidade de conversar em outro idioma se não fosse uma pessoa presencialmente. Você aprende seu idioma primeiro, fica preocupado em aprender uma língua que você não vai falar, não vai usar, não se comunica com ninguém, para quê? Aí, não, é que todo mundo tem que aprender, isso que é o mercado. É besteira.
Se é uma coisa que você não usa, que não vai servir para nada para você, qual é o interesse em entender essa coisa? E outra, você não tem como entender uma interface que não seja humana, porque só tem essa, você está grudado nessa. Não tem jeito. É a mesma coisa que você quer o cachorro querer entender o que é humano. O cachorro jamais vai entender o que é ser humano. Ele está lá, é um ser brincando de interface de cachorro. E outra, você também. A gente, quando a gente pensa na interface do cachorro, a gente não sabe como é que é, mas como a gente tem um lado animal, instintivo e tal, a gente meio que supõe. Mas também não tem como saber se é disso. Mas a nossa interface humana, com todas as características dela, é o que interessa para viver bem. E então daqui para frente a gente vai começar a entender, estudar bastante disso. Mas é preciso entender que é uma interface e que você não é um corpo que está lá, que está aí contido no espaço e tal. Você precisa entender que você é o espaço que contém o corpo e tal. Claro que você vai continuar se percebendo como um corpo e vivendo como um corpo e sentindo. Você vai meter. Hoje eu saí da piscina, fui no clube, meti o dedão na borda, doeu pra caralho. Continua assim, mesma coisa. Você vai ficar doente, seus cabelos vai cair, você vai ficar velho, a mesma coisa, não vai mudar nadinha. Seu dente vai ficar cariado, você vai lá, vai fazer. Como é que chama aquele negócio lá? Você vai lá no dentista, ela põe aquela broquinha desesperadora. Aí dói, né? Se ela não der anestesia, dói mais ainda. Mesma coisa, não muda nada. Só muda que você entende que você está tendo uma experiência de ser humano. E não que você é um corpo, enfim. Tal como o materialismo fala, a gente já estudou aqui 1000 vezes. Beleza? Então, eu não vou falar muito hoje, não. Para a gente encerrar aqui, eu vou conversar com vocês, o que vocês tiverem dúvidas, perguntas que vocês tiverem, o que eu puder ajudar. Só vou falar uma última coisa aqui, que tem a ver com esse negócio de iluminação, né? Então, é assim, quando a gente entra na brincadeira, a gente começa lá na fase da infância. E quando você está na fase da infância, você tem experiências. Né? Você está lá, você é criança, aí você tem uma enxurrada de experiências, e principalmente experiências com o entendimento da interface, porque é na infância que você começa a entender, isso é som, o som é articulado, quando fala, papai está querendo dizer aquele cara lá de bigode, não sei quando é mamãe aquela ali e tal. Aí eu sinto fome, aí me dão leite, aí eu vou comer, enfim, aí eu tenho dedinho, aí a parede é dura, eu não posso passar na parede, está aprendendo como é que funciona o óculos de realidade virtual humano. Então você tem experiência, quer você queira, quer não, você tem, essas experiências estão acontecendo. Então, isso até hoje, né? Embora você já está adulto, inevitavelmente você tem experiências. Eu não quero ter experiência. Não adianta. Adianta. Para a experiência. Ela para. Tem uma frase na oficina que fala assim, não tem pause no play. Play de playground, né? Que a gente fala, não quer brincar, não desce no play. Então é assim, não tem pause no play. Também é um trocadilho, né? Pause e play. Não tem pause no play. Você querendo ou não querendo, você tem experiência. Sempre está tendo. Ininterruptamente você está tendo. Você está criando a experiência, claro, você é um criador da sua experiência, criador da sua realidade, mas você não tem como pausar. É ininterrupto.
sem pause. Se você conseguisse pausar, te ajudaria. Você ia entender, eu sou o criador da realidade. Por isso que eu pausei, agora eu vou voltar a criar a realidade de novo. Vai ser bom. Como não tem pause, é difícil. Atrapalha o despertar da consciência. Então não tem pause no play. Então quando você é criança, não tem pause no play e você fica ali tendo experiência, tendo experiência, tendo experiência. E quer você queira, quer não, você começa a aprender o funcionamento da interface do óculos. Se você estivesse jogando um jogo de videogame e você não pudesse tirar o óculos, o que você ia fazer? Você ia ter experiência e ia acabar, inevitavelmente, aprendendo como é que funciona aquele ambiente que você está vendo no seu óculos virtual, porque você só ia ter isso para fazer na vida. Aí a criança tem experiência, tem experiência, tem experiência, tem experiência. Aí você vai aprendendo como é que funciona o óculos e você vai conseguindo não apenas ter experiência, você consegue começar a escolher quais experiências que você quer ter. Quando você é criança, a sua mãe te pega e fala, vamos para o clube, você nem sabe o que é clube. Ela te leva, você vai lá, você é levado, aí você vai lá para o clube, ela te põe na água, você não quer entrar na água, mas ela te põe na água. Aí ela põe comida, você não quer comer, mas põe comida. Aí ela te dá papinha de cenoura, você não quer papinha de cenoura, mas você vai. Então você tem a experiência, você não tem muito, você não decide muito. Você não está capacitado para tomar decisões mais apuradas, digamos assim. Então, você tem as experiências, só que você não decide muito quais as experiências que você vai ter. Aí, conforme você vai crescendo e você vai aprendendo como é que funciona direitinho o funcionamento melhor, né? Não direitinho, melhor a interface, o jogo, você vai começando a escolher as experiências. E aí é como se você mudasse de fase. Aí você não apenas tem experiências, você quer ter experiências. É diferente. Então, vem o feriado do carnaval, isso na juventude. Então, vamos dizer que você passou, acabou a infância e você foi para a juventude. Aí você quer ter experiências. Claro que você está sempre tendo, querendo ou não querendo, você está tendo experiência. Só que você quer escolher a experiência que você quer ter. Então, você quer ter determinada experiência. Você fala, eu quero ir para a praia, né? Não quero ficar em casa. Ou eu quero ir pular carnaval em Salvador. Aí você escolhe, você determina a experiência que você quer ter. Você está criando sua realidade. Eu quero pular carnaval. Não, eu não quero pular carnaval. Eu quero juntar o meu dinheiro e andar de esqui lá na Suécia durante o carnaval. Aí todo mundo pulando carnaval aqui no Brasil e você lá tendo a experiência que você quis, que é andar de esqui lá na Suécia. Ou então você fala, não, eu quero ficar em casa. Eu quero ficar em casa e maratonar o Game of Thrones. Aí você fica, todo mundo no carnaval, você tá lá no seu quarto maratonando Game of Thrones. Ou então você determina que a experiência que você quer ter é que você quer viajar com seus amigos e acampar lá para a cachoeira. Ou então você quer outra coisa, o que for. E aí você vai, por exemplo, você vai escolher sua experiência eu quero ir prestar vestibular para tal coisa, depois quero ir para a faculdade, você está escolhendo as suas experiências. Então você quer ter experiências. Quanto mais melhor, essa é a fase da juventude. Então na fase da infância, você tem experiência. Na juventude, você quer ter experiência. Você quer ter experiência. Aí você, quanto mais. Eu quero beber. Eu quero beber 30 litros de cerveja. Aí você bebe, porque eu quero ter essa experiência. Eu quero, sei lá, o que você quer. Enfim, pensa aí, quando você era jovem, se você ainda é, essas experiências aí que você quer ter. Essas aí que você quer.
Você quer ter experiência, e quanto mais, melhor. Ah, eu quero andar sei lá, de aquele negócio que anda na água lá, que a lancha vem puxando, enfim, eu quero pular de bungee jump, quero pular de paraquedas, quero surfar. O jovem, na juventude, é onde você quer experimentar tudo. Você quer experimentar tudo porque você quer ter experiências. Quanto mais, melhor. Tem muita gente, quando entra num jogo de videogame, fica testando, né? Que dá para fazer no videogame? Porque quer ter experiência. Então, essa é a fase da juventude. E aí você fica, vamos lá, essa experiência, mas você vai criando suas experiências. As que você quer ter. Isso, por que eu estou falando isso? Porque isso consome todo o foco da sua consciência. Sua consciência fica totalmente focada em ter experiências. Que é isso que você quer. Você quer ter experiência. Aí a juventude vai passando e você vai indo para a idade adulta, que você já teve muitas experiências. E nem todas foram tão boas assim. Nem todas foram tão boas assim. Você se arrepende de muitas experiências, porque na hora que você está tendo experiência, não dá tempo de você se arrepender. Você passa uma por cima da outra, você não dá tempo de se arrepender. Você vai juntando, você vai fazendo um baúzão de experiência. Aí depois, quando você vai chegando na idade adulta, você começa a se arrepender das experiências. E claro, toda decisão que você toma tem consequências, né? Supor que você queria ter a experiência de fazer medicina. Aí você foi lá, fez faculdade de medicina, se tornou um médico, agora você está tendo a experiência de ser médico, mas não era bem isso que eu queria fazer da vida, né? Ser médico. É uma consequência da sua escolha. Mas você queria ter aquela experiência, resultou nisso, foi a consequência. Então, aí quando chega nessa fase que você já passou a juventude, que veio na fase adulta, aí você já teve muitas experiências. E aí a sua consciência ela não vai ficar mais focada em ter experiências. Ela vai ter outro foco. Você vai começar a querer entender as suas experiências. Porque na juventude você não pensa. Você vai no impulso, você vai que vai. Vamos lá, vamos lá. Para onde é que é, gente? Para lá, para cá, lá. Você vai indo, você quer ter experiência. Depois, quando você vai ficando mais adulto, aí começa a abrir uma nova, vamos usar essa ideia também. Você sobe um outro nível, você muda de nível. Você já teve experiências, aí você foi ter as experiências que você queria ter, e agora você vai começar a querer pensar a respeito das suas experiências. Vai começar a refletir. Mas será que aquilo lá será que isso é bom mesmo? Será que eu devia ter feito aquilo? Por que será que eu fui fazer aquilo? E aí, por que será que... Aí você pensa também no que aconteceu, né? Eu fiz aquilo, aí aconteceu aquilo, e olha só, né? E aí você começa a refletir. Aí quando você vai fazer uma escolha, você começa a pensar mais a respeito dessa escolha. Você não quer simplesmente ter a experiência, você quer entender as experiências. Essa é a terceira fase. Nessa fase é onde você pode buscar autoconhecimento, você pode buscar fazer terapia, você pode buscar fazer análise ou autoanálise e tal, tudo isso aí. Você pode buscar, algumas pessoas, né, buscam estudar psicologia, enfim, qualquer coisa que te ajude a entender as suas escolhas, entender as suas experiências. Porque agora você não está só preocupado em ter experiências, você quer entender as experiências. Muito bem, essa aí é a terceira fase. Aí tem uma outra fase que ela não tem a ver com a idade.
tem a ver com alguma inquietude dentro daquele ser. Aquele ser, ele teve experiências, ele teve as experiências que ele queria ter e ele pensou a respeito das experiências que ele teve. Mas aí veio uma quarta fase para ele. E quarta fase é esse? É a fase da iluminação. A fase da iluminação não tem a ver com ter experiências, nem entender as suas experiências. Tem a ver com você querer entender o que é experimentar. Porque durante as 3 fases você estava experimentando, porque estava acontecendo uma coisa que se chama experimentar. Sem experimentar, você vai experimentar que experiência você vai ter para experimentar. Aí, nessa quarta fase, a pessoa fala assim, pô, mas eu tive tantas experiências e tal, mas que porra é essa de experimentar? Que porra é essa de ter experiência? Do que se trata essa porra? Porque poderia, essa é uma das grandes, das perguntas mais famosas da filosofia. É assim, por que não o nada? Por que não nada? Podia ter nada. Por que não o nada? E quando você chega na quarta fase, a pergunta é similar. Você fala, por que não nada? Por que ter experiência? Podia não ter nenhuma, nem boa, nem ruim, não precisava ter experiência. Por quê? E o que é ter experiência? Do que se trata isso aí? Porque eu estou tendo, é inegável que eu estou tendo experiência. Está acontecendo a desgraça da experiência. Boa ou ruim, não importa, não é isso que eu estou questionando. Está acontecendo. Do que se trata isso? O que é experimentar? Essas pessoas que se encantam por essa pergunta e que se interessam e que querem entender, querem responder, elas vão buscar responder essa pergunta. E para elas responderem essa pergunta, elas vão ter que investigar o processo do experimentar. Veja, ela não tá mais querendo pensar a respeito das experiências que ela teve. Ela não quer, não, minha experiência com a minha mãe, minha experiência com o meu marido, minha experiência com... Não, ela não está querendo pensar no conteúdo da experiência. Não é isso que ela quer investigar. Essa é a fase 3. Ela quer investigar o que é experimentar, independente do conteúdo. Que seria assim, o que é ver? E parece uma coisa ridícula, porque olha só, desde que você nasceu até agora, você não teve nenhum minuto que a sua visão deixou de acontecer. Mas provavelmente você nunca se perguntou sobre o que é ver. Ouvir também. O que é ouvir? Som? Que porra é essa de som? Aí, altura, largura, profundidade. Duro! É duro! Por que é duro? Que porra é essa de duro? E essas pessoas, elas começam, elas vão de encontro ao absurdo. E elas entendem o que a Uncina teve explicando para vocês, que elas são um ser, que o ser tem consciência, consciência é sinônimo de experimentar. Saber, experimentar, consciência, tudo sinônimo. E elas estão sabendo através de uma interface. Por isso que é duro, altura, largura, profundidade e tal. Essas pessoas, elas chegam na fase 4, que é a iluminação. Elas despertam a consciência e entendem
o que é experimentar. Elas ficam conscientes sobre o que é experimentar. Porque experimentar, desde o começo, estava acontecendo. O neném estava experimentando, o jovem que estava buscando experiência estava experimentando, e o adulto que estava lá pensando a respeito de suas experiências, fazendo análise, está experimentando. Mas nessas três fases, a consciência estava totalmente absorvida com outros processos. A consciência não olhou para ela mesma. A consciência estava olhando para fora. Estava tendo experiências que queriam ter e pensando a respeito das experiências que teve. Mas ela não olhou para ela e falou: quem sou eu que estou tendo essas experiências? A consciência nunca fez isso. Mas na quarta fase, para aqueles seres que por algum motivo têm essa inquietude, eles pegam e invertem o olho, eles viram o olho do avesso. Eles param de olhar para fora e começam a olhar para eles mesmos. E falam: bom, se eu sou consciente disso, o que é a consciência? E aí eles descobrem que a consciência é o que eles são. Isso é a iluminação. É quando você vira o olho do avesso, quando o observador olha para o próprio observador, quando a observação observa a própria observação. E não tem nada de mágico e transcendental e difícil nisso. Basta você perceber que você é a consciência que está sabendo. Só isso. Sei que sei. E aí você atinge a iluminação. É isso. De bônus, se você continuar aprofundando na investigação, você vai descobrir que tem uma interface. E depois, se aprofundar mais, você vai descobrir as outras coisas que a gente vai ver nos outros livros. Então é isso. Eu pensei em falar nisso nessa abertura. E se vocês tiverem alguma pergunta, ou que vocês quiserem conversar sobre essa fase da iluminação, é agora, porque eu vou dar como tarefa concluída a partir de agora para essa fase. Eu vou pôr o fone de ouvido, só vocês levantarem a mão, a gente conversa. Tcharará. Alô? 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 Tem alguém aí? 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 Não? Se vocês não tiverem nada para conversar, eu vou pular carnaval. Ana Salles. Pode falar, Eliana. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Ferrari, eu queria perguntar, assim, os impulsos, a interface e a realidade é, é tudo eu? Não, Os impulsos, a os, interface e a realidade. é e não é. A gente tem uma divisão que é pedagógica. Ela serve para estudo. Então, sabe, imagina, para exemplificar, imagina que você coloca sal na água. Aí você mexe. Aí vai, o que que você vai ter? Água salgada, não é? Sim. Mas pedagogicamente eu posso dizer que tem o sal, eu pego um copo de água salgada, eu posso falar, ó, nesse copo tem água salgada, então tem a água e tem o sal. São duas coisas distintas, certo? Certo. Mas ao mesmo tempo a água salgada está tipo junto e misturado ali.
Então, você e a interface estão amalgamados nesse momento. Por isso que você não consegue ver a interface. Então, Mas, a pedagogicamente, interface, e os impulsos? os impulsos é a manifestação dos seres. Por exemplo, é você que está colocando palavra na minha boca? Não. Por que não? Porque você mesmo que está falando. Porque eu sou um ser, você é outro. Então, quando eu falo, você está recebendo os meus inputs. Quando você fala, eu estou recebendo os seus. Então, os inputs são os seres se manifestando. Tá. E a interface e a realidade, aí sim, posso falar que é igual o sal e a água que vira água salgada. A interface e a realidade. É que nem água com sal. Então, amalgamado. É um bom jeito de você pensar nisso. Que é o eu. Tá. Beleza. Obrigada. Dispõe. Veio um mosquito aqui no meu olho. Opa! Vai brincar de outra coisa agora, se foi. Vai brincar de ser humano. Pernilongo, você não vai ser humano. Algo mais, gente? Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então tá. Ó, vocês então fica encerrada a fase da iluminação. Vocês vão entrar agora na fase do Criador. Que é a fase do Criador? Você é o criador da sua realidade. Então, a gente vai falar agora de você como criador. Existe essa ideia, né? A gente fala assim, que no começo, quando está falando na fase da iluminação, que você é consciência. E está correto. Mas o ser, ele não é só consciência. Consciência é um dos aspectos do ser que você é. Então, para você brincar de criar a realidade, você está usando os três aspectos do ser que você é, não só a consciência. Então, a gente vai começar a aprofundar nos outros aspectos do ser que você é. Então, vai entender, para entender que você é o criador da sua realidade, como é que funciona o processo de criação. Então, a gente vai, a partir de amanhã, encarar o maior tabu humano. Vocês vão ver lá no livro, eu falo, depois vocês vão poder ouvir nos áudios, ouvir nas aulas anteriores. Qual é o maior tabu humano? O maior tabu humano é Deus. Esse é o maior tabu humano. A gente vai encarar uma série de tabus humanos. Aí tem o segundo maior tabu humano, o terceiro, conforme eles for aparecendo, eu vou enumerando eles para vocês. O primeiro maior tabu humano é Deus, porque é daí que tudo emana. E vocês vão ver lá no livro que quando eu comecei a explicar o que eu explico aqui na oficina, eu não queria tratar desse tema. Eu falei, não vou falar de Deus, não. Mó tabu isso aí. Só vai dar dor de cabeça e é desnecessário, né? Não vou falar. Mas aí, sempre que eu estava falando de criação de realidade, o meu interlocutor, o aluno, sempre caía nisso, né? Sempre caía nesse tabu. Porque como é que você vai falar de criação de realidade sem falar em Deus? Eu lembrei agora de você, Igor. Né? O Igor já não
já tem repugnância à palavra espírito, né? Já é ruim. Imagina, né? Deus, né? Fica mais enroscada ainda a coisa. Então também não queria, mas sempre que eu ia tratar do assunto, vinha por causa do conteúdo que está no aluno, né? Aí não teve jeito. Chegou um momento que eu falei, que eu percebi que eu ia ter que meter a mão nesse vespeiro. E o livro, que vocês vão ler amanhã, chama Deus da Cara Preta. É para isso, para a gente meter a mão nesse vespeiro, né? Porque senão a gente não vai conseguir se libertar dos equívocos que tem em relação a Deus. E toda vez que a gente está preso em um equívoco, esse equívoco prejudica, não prejudica a gente viver bem, não ajuda, atrapalha, não deixa a gente viver bem. Então a gente vai meter a mão nesse vespeiro, chamado Deus, para retirar os equívocos. E é isso. Vocês vão ler lá no livro, vai estar lá tudo explicado lá. E aí na terça que vem a gente conversa. Bom demais, gente. Então, está encerrada a fase da iluminação. Vamos continuar na fase existencial, mas agora estudando o Criador. E bora lá. Agradeço a todos pela jornada desse momento da fase da iluminação e prossigamos para a próxima. Desejo a todos uma boa noite e prossigamos. Tem que falar a declaração, né? Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, desrespeito que em mim chega de mim, não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Bom demais, gente. Prossigamos.